Bom, boa tarde, então, a todos. Essa é a nossa primeira palestra do horário da tarde. Agradecer pela participação. No horário de manhã, a gente teve uma média de 90 participantes nas palestras, então, muito obrigado pela sua presença. Bom, o primeiro palestrante é o Rodiak Figueiredo Lopes, é um grande amigo. Ele se graduou na Universidade Nacional de Trujillo, em Peru. Ele fez mestrado e doutorado na Unesp, em São Paulo. Ele fez também dois pós-doutorados, um na Universidade de Sevilha, na Espanha, e outro na Unesp. E ele, atualmente, ele é pós-doutorando na UFSCar. Bom, ele trabalha na área de teoria de semigrupos aplicados a EDP, particularmente nas as equações do tipo parabólico, tá? E ele vai apresentar para a gente a palestra intitulada Continuidade dos atratores pullback das equações de oscilão fracionário. Novamente, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, Rodiak. Você tem 30 minutos para a sua apresentação. Tá. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Carlos. Bom, este é um trabalho que eu estou pesquisando junto ao meu supervisor, que é o professor Marcelo Nascimento, junto ao professor Planck, né, da Universidade de Paraíba. O título da minha palestra é a continuidade dos atratores Pullback para as equações de oscilão fracionárias, né? Então, basicamente, o que vamos fazer aqui é estudar uma equação das ondas, mas com coeficientes do tempo. Além disso, a gente vai explorar uma parte que é analisar as equações fracionárias daquela equação e ver quais são as propriedades, né, da dinâmica assintótica, a robustez também do atrator, mas já para um problema que vai ser o problema limite. Este trabalho está dividido em duas partes, né? Basicamente, uma é a assistência das soluções, né, globais, né, daquelas equações, e este segundo trabalho já é sobre a continuidade, né, o estudo das soluções do problema limite, né, isso é o que eu coloco aqui, né. E vamos adicionar uma parte também, onde estudamos a continuidade dos atratores Pullback, né, para o caso quando vamos obter, né, melhor dito, a continuidade dos atratores Pullback é um conjunto residual do intervalo que a gente vai trabalhar, seguindo os trabalhos do Olson, Wang e Robinson, né? Isso é uma parte muito legal que trabalharam esses professores e que ajuda para a gente ter uma noção de continuidade em um certo intervalinho, né? Um residual, e que já a gente, de alguma maneira, consegue ter isso e sair um pouquinho do que a semicontinuidade inferior, né? Que é bastante complicada para poder obter. Então, basicamente, os primeiros slides são de comunicação, né? Então, essa é a equação que a gente vai trabalhar, que é uma equação da onda com coeficientes que dependem do tempo, né? E que tem uma função não linear, né? Que decresce, né? Com expoentes subcríticos e que tem uma dissipatividade, né? Essas condições, as condições usuais, né? Que a gente tem. E aqui, basicamente, o que vamos ter, em vez de um semigrupo, né, quando tirei os coeficientes né, constantes, agora vamos ter processos, né? As condições que vai fazer tanto do damping, né, que está aparecendo, o amortecimento, é que deve ser decrescente, estritamente positiva, diferenciável, e que o ômega seja limitado quando t vai para infinito, menos infinito, perdão. E o qual vai ter um supremo, né? E tem a propriedade, a permitida degenerância, né? Degeneração. Também suponha que seja holder contínuo, e também vamos usar ou definir esta função que vamos chamar de decaimento, da taxa de decaimento, que satisfaz estas coisas. E todas estas partes já foram exploradas num primeiro trabalho, né? Só estou contando aqui as condições. Esse mi, né,
da parte do Laplaciano, que está aparecendo, ele está limitado por dois números, né, e são positivos. Além disso, o crescimento que vai ter essa derivada do μ vai ser menor ou igual que uma função e o μ, né? Então, ele está dentro de uma exponencial, né? Dentro de uma parte exponencial. E também o μ tem que ser Holder contínuo. E, além disso, temos que ver que esse expoente que está aparecendo aqui deve estar entre 1,5 e 1. Isso é bastante importante. Mas aqui a gente não vai ver isso. Mas sempre faço essa observação. A gente vai fazer o de sempre, né? Imersar esse problema dentro de um espaço L quadrado, né? Espaços, funções quadradas integráveis. E então a gente vai chamando de o operador A do Laplaciano com esse domínio, e sabemos as propriedades do Laplaciano, que é autoadjunto, positivo, e a gente sabe pela teoria usual que vai gerar um semigrupo analítico. E aqui os x-alfa vão ser os espaços de potência fracionária, que são definidos pelo domínio de alfa. Então, o usual, aqui a gente usa esse produto interno e o conhecido, né? Aqui o espaço x será menos alfa, não é mais que o completamento do x nesta norma, da teoria do Hamann. E a gente já sabe, usualmente, que o x meio é igual a H1 zero, para este caso, e x1 é o domínio do operador, e x menos alfa vai ser o do x alfa, da teoria usual. Então, a gente vai chamar, para esta teoria de equações hiperbólicas, né? A gente usualmente faz a solução, separa em duas soluções, né? E por isso que vamos ter um produto de espaços aqui, né? Produto cartesiano, 3 espaços x meio e x. E aqui a gente define o que é o produto interno disso. Aí a gente está olhando que aparece o μ, mas como o μ está entre duas constantes, no final as normas são equivalentes. Então, basicamente, aquele problema que estamos vendo primeiro, né? Esse daqui, no final a gente consegue transformar em este problema daqui, onde fazendo o V igual ao de T, né? O usual, né, que fazemos com as equações de ontem. E o domínio vai ser este conjunto daqui, x1, produto cartesiano x meio, e igual, vamos chamar de y1. E aqui temos quem que vai ser o operador, quem que é a função não linear, né? E o f que vai aparecer com expoente e não é mais que o operador de Minkowski. Então, basicamente, esse problema transformamos em isso. Mas o que vai estudar, o que estudamos, é o problema que vamos ver que vai ser o associado já quando tem o expoente aqui fracionário neste operador daqui, né? E observemos que ele depende do tempo, né? Por causa dos coeficientes. Então, usando este problema aqui, vamos ver pelas propriedades espectrais, que a gente pode calcular este operador que está aparecendo aqui, em potência fracionária. Temos o problema fracionário, mas a gente vai estudar esse problema daqui, fracionário, e, em base a isso, vamos chegar a estudar as soluções deste problema aqui, limite. Tá? Essa é a ideia. Basicamente, aqui, o domínio deste operador é este daqui, o x mais alfa sobre 2, produto cartesiano x alfa meio. E a gente vai precisar de explorar as propriedades, os espaços de extrapolação, para poder ter um pouquinho mais de espaço para ter a solução, conseguir a compacidade das soluções, né? Então, com essas inversões, a gente consegue obter muitas propriedades, né, da solução. E o F a gente aqui já conhece, né? Então, aqui eu dou como que é a cara dos espaços de extrapolação, né? E então, como que são os espaços, ou a escala de potência fracionária extrapolada, de ordem 1, gerado por este operador lambda maiúscula, né?
e é dado por esses espaços daqui, né, basicamente. Então, essa é a primeira parte, né? E saber quem que é a solução desse primeiro problema, né? A solução desse primeiro problema desse daqui, são, são estas soluções. Se tem o dado inicial neste espaço de extrapolação, né? Que a gente estende, que a gente chama de y a menos 1, U é uma solução mild, né? Global. Temos que o V, né? A solução desse problema está neste espaço, é contínuo, o operador de Minsky está aqui, e temos que essas duas soluções têm esta forma, né? Que não é mais que a forma dos problemas quando temos problemas de Cauchy no autônomo, né? Então, onde é o processo, né, que vai aparecer dessa equação, está dado por isso, né? Que é a teoria usual, né? Então, a gente, no primeiro artigo, a gente consegue ter as propriedades, né, dessa solução. Mas para o problema que estamos vendo aqui, é para o problema que tem a potência fracionária, né, a equação fracionária. Então, sabemos que se temos que o dado inicial está dentro desse espaço, esse está aqui, neste intervalo. Mas a gente pode ver ele como 1 mais alfa sobre 2, e vamos estar dentro da escala que a gente vai olhar mais para frente. Então, temos que existe a solução, o usual, né? Também temos regularidade dela, com respeito aos expoentes. E também que, a partir de um certo tempo, ele fica limitado também. Isso é bastante importante. Porque se já temos que, a partir de um certo tempo, está limitado, então o outro compacto com a solução já vai ficar também limitado também. Então, a gente, dessa equação que estamos olhando, desta 15, né, daqui, então a gente consegue obter este sistema de equações e depois ter a equação fracionária, né? E é bastante extensa, né? Mas a gente conseguiu generalizar esse trabalho, essa parte, e conseguimos olhar que, dadas algumas condições, temos os exemplos nestes artigos dos trabalhos de Diplínio, do Anne Teman, né, para esses dois casos, que são estes dois artigos foram que inspiraram este trabalho, né, e também com a teoria de Utrijani, né, e o Shen, a gente consegue ver que esta equação que é aqui é parabólica, né, é parabólica. Então, também o trabalho dos professores que eu trabalho, que é o Flank e o Marcelo, então a gente consegue também ter um exemplo também para esta parte dos problemas autônomos. Tudo isso, o resto do trabalho era para a parte não autônoma, agora para os autônomos. Então, basicamente, aqui, vou olhar aqui as propriedades, né? Dados os espaços de extrapolação que temos, o S que está neste intervalo, conseguimos achar que as propriedades, né? Que esta matriz, que é o operador, né? Que depende do T, é uniformemente setorial, e então que também conseguimos ver que é uniformemente Horde contínuo, e todas as propriedades que precisamos para ver a existência das soluções globais, né? Então, aqui, analisando o problema homogêneo, conseguimos ver, né, que tem solução em esses espaços de extrapolação. E aqui, um pouquinho mais para explicar em que tipo de espaço estamos, né? Nesse caso, olhamos que o primeiro estava aqui o domínio do operador, né? E até aqui chegava dentro da teoria, mas a gente estendeu tudo estendeu um pouco a mais até este espaço y-1, né? E conseguimos ter todos os passos aqui, onde temos imersões compactas, né? Então, a gente consegue obter muitas propriedades, né? Para obter a solução global, né? E também ter a existência do processo, né? Para o problema não autônomo, não homogêneo. Correto? Então, aqui a gente consegue, né? Aqui já está as condições do problema não autônomo e não autônomo e não homogêneo, né? Então, aqui, dado um elemento que está aqui, a gente consegue ter uma solução global que está limitada aqui.
Então, aí temos. E aqui temos a existência do processo de evolução não linear, né? Tá aqui. E ele é compacto. Então, graças a que é compacto por causa dessas imersões, a gente consegue ter a assistência do atrator por Beck. E, além disso, temos uma coisa a mais. Nessa parte, a gente sabe que ele tem esta representação, que é o mega-limite nesse espaço, neste conjunto, né? Bom, essas são parte do outro trabalho. Então, basicamente, para achar as soluções do problema 12, né, que era o problema limite, a gente vai trabalhar, porque estamos todos explorando problemas que estamos dentro de um espaço que está nestes espaços que depende do alfa, né, do expoente, né, fracionário. Então, a gente vai pegar e vai usar, a ideia é usar um espaço fixo onde podamos trabalhar essas soluções ou que tenha relação entre os dois espaços, né? Então, como que fizeram isso? A ideia foi pegar a interseção disso. Então, temos estas representações. Então, consideramos os espaços, né? Onde temos isso com estas normas daqui, a gente tem todo um lema de propriedade disso, né? Mas a gente define aqui onde que é uma bola, né? Nesses espaços, a ideia é usual. Então, com esta ideia, a gente vai começar a trabalhar as propriedades dos resultados que tivemos do problema fracionário, né? E vamos ver se isso pode chegar até o problema limite. Por quê? Porque aqui vemos que os espaços dependem desse alfa. E, além disso, ver outras propriedades quando a norma não depende desse alfa. Vai depender de um zeta que não depende disso. Então, realmente, a gente consegue alguma coisa forte. Então, essa é a ideia, né? Pelas propriedades, o espaço fixo que vai aparecer aqui é aquele que está com vermelho. E a ideia, a noção seria, o espaço natural seria trabalhar no Y. Mas a gente sabe que quando o alfa tende para 1, vai ter esse espaço, então está dentro também. Mas este espaço está contido aqui, então todos estes são de contido também, mas estão dentro de uma escala, né, que queremos para ter a relação, né? Então, observamos que os anteriores resultados estão dando dentro deste espaço daqui. Então, estas propriedades vamos ver se chegam aqui, né? Então, tudo vamos trabalhar dentro deste espaço, né, que é o Y limite. Aqui vemos como estão relacionados todos eles. Então, eu coloquei aqui esse L, essa funcional, né, L alfa, porque ela realmente nos dá muitas propriedades, né, que precisamos de relação, mas é só aqui de informação. Os lemas e o que vem a continuação é muito técnico, então não vou colocar, só vou contar o que a gente fez, né? Então, basicamente, do teorema da existência das soluções globais, aqui para este lema, aqui vamos fazer. Vamos começar dando um elemento que está nesta bola, né, dado e que está no espaço y limite, né? Vamos ver que existe um alfa estrela, né, onde vai existir um M, no qual vamos ter que vai existir as soluções globais, né, do problema fracionário, com o dado inicial neste aqui elemento que temos pegado, e que ele é limitado. Então, vamos ir resgatando as propriedades anteriores que a gente tem. Então, a partir disso, a gente vai ter um corolário, né, que a gente coloca esse dado que estava aqui, inicial, né, que estava fixo, a gente já começa a mexer um pouquinho em questão de aproximações, né? Então, se temos que né, a condição é, se temos que essa sequência satisfaz isso, ou seja, está dentro de uma bola, né, e converge para uma sequência daqui, né, dos dados iniciais, então, pelo teorema 7, existe um N com essas propriedades, né, que está dentro de uma bola, né, que depende do R, ou que está limitado, né. E aqui observemos que também a norma que está aparecendo aqui está dependendo do N, então está se mexendo, então estamos avançando
avançando até a solução. Mas a gente tem que observar que se vai mudar a norma, pode mudar muita coisa. Então, a gente vai, no final, ter que essa norma daqui já não vai depender do N, nem do alfa. Então, essa é a ideia. Então, para isso, a gente tem este teorema bastante longo na demonstração e bastante... com muitas... Para demonstração, a gente usou bastante resultados, né? Então, muito tempo. Então, basicamente, aqui a gente fala, né, se um R é maior que zero e o alfa N converge superiormente para a sequência que está aparecendo de elementos satisfazendo que está limitado, que é convergente para algum zeta que está neste intervalo, nesse espaço, né, e converge para este elemento, né, que chamamos de UT, VT, que está neste espaço limite, no Y limite. E se esse espaço é uma solução do problema fracionário, e temos que este elemento daqui aproxima no dado inicial daquele problema, como no teorema 7, né, da solução, então existe uma subsequência. Existe uma subsequência e também existe uma função limitada, né, que está indo para o espaço Y limite, né, do problema 12, né, que vai ser uma solução MILD, que estamos chamando aqui. E, além disso, essa subsequência converge para essa solução, mas dentro deste espaço que está aparecendo aqui. Então, para cada certo T, né? Então, aí cada certa parte ele converge, mas continua avançando, né? Então, essa é uma solução MILD. E esse teorema é a parte crucial do trabalho, né? Então, a partir disso, que eu tenho o resultado mais natural, né? Que é imediato. Isso já, se você tem um dado inicial no espaço limite Y limite sobre as condições do problema, então existe uma solução global MILD que a gente falou, né? Que denominou. E do problema 12, né? Do problema limite. Então, nesses intervalos, que o T a gente sabe que é maior do que zero, né? Maior ou igual que T, que tal, perdão. E para qualquer zeta que está nesse intervalo, de menos 1 a 1, né? Que é o limite de... Né? Essa solução vai ser o limite de uma sequência e onde se tem que este vai ser uma solução de 15, com o dado inicial que está aqui. Então, basicamente, essa é a ideia da solução. Já temos essa solução para esse 12, mas tem parte que vamos ter que ver para poder mostrar para o atrator. Então, esse outro lema que a gente vai continuar é a mesma ideia, né? Começar com as subsequências, mas esse lema daqui é para começar o que é a parte para mostrar que é pullback limitado dissipativo, né? Então, basicamente essa é a mesma ideia, né? De começar com um dado fixo e depois passar para sequências, como você vê neste corolário, né? Que a partir de um certo... vai existir um certo alfa, né? Onde que a partir de um certo tal, né, a solução que estava limitada, esse dado inicial está limitado, então vai entrar dentro de uma bolha, é isto daqui. E lembremos, este é R0, porque vamos usar esse daqui. Por isso não estou explicando aqui esta parte. Então, continuamos, né? Então, com essas ideias, a gente consegue ver aqui o resultado, né, de ser limitado dissipativo. Se vai dar um dado inicial, uma bola, né, limitada no espaço Y limite, vai existir uma bola tal que as soluções vão estar, a partir de um certo tempo, que a gente fala talvez, vai entrar dentro dessa bola, independente, né, da bola que estamos pegando aqui, a inicial. Então, essas são as propriedades. E agora aqui eu vou dar a cara de quem que vamos ver se vai ser o atrator por Beck para este problema, né? Então, dado esse R0 que mencionei desse corolário, e vamos denotar, né, as soluções do problema 15, né, que é o problema fracionário, quando mexemos aqui os alfa, né, colocamos N, aqui o tal do dado inicial também,
Vai ser uma sequência, e aqui a parte do dado inicial, né, a solução, através deste dado inicial, que a gente está chamando aqui, definimos o que é este conjunto, né? A1 ponto, que é igual a estes elementos que estão no y limite, com o tal, que vai ser entre colchetes, né? Que vai ser uma sequência, né, de números reais, que tende para menos infinito, e o alfa n converge superiormente para 1, e esta sequência daqui está dentro desta bola daqui, né? Então, para todo zeta neste intervalo, a gente consegue operar pedindo que existe esta sequência aqui que converge para este ponto, né? Que é o daqui. Basicamente, a ideia de dinâmica, né? Então, aqui, vamos agora, assim, vamos dar uma classe de soluções, da solução humilde do problema 12, né? Que vamos chamar de soluções limites não autônomas, né? Então, para quando? Para quando o dado inicial está dentro desse conjunto A1 e quando não esteja, né? Que são estes daqui. Né? Estão sendo estes aqui. Estas primeiras partes. Quando o dado está aqui, é uma solução yield, né? Que converge para este... que converge dentro deste espaço com uma sequência que existe do problema 15, né? E satisfaz essa propriedade, né? Agora, quando o dado inicial não está dentro desse problema, então a solução é miúde quando temos que para cada zeta que temos aqui, é o limite de uma sequência de solução desses problemas aqui. Então, já vamos os dois casos que poderia ter. Né? Então, isso que denominamos de solução limite não autônoma do problema 12. Né? Então, aqui, vamos analisar o quê? Primeiro, a existência, né, dessas soluções. E a gente já sabe, temos mostrado que dado um dado inicial, existe uma solução, né, no autônoma limite, né, tal que o dado inicial no ponto, né, a solução no ponto inicial é o dado inicial que está aparecendo aqui. Então, já é a primeira propriedade. Agora, a propriedade de ser Pullback limitada ao disperativo, né, que estamos tendo aqui, a mesma definição, mas para este tipo de soluções. E também aqui ver se esse conjunto que a gente denominou de A1, dependendo do T, vai ser o atrator pullback. Isso que a gente vai chamar de atrator pullback para este caso. Né? A gente já tem as propriedades limitado e isso é um conjunto fechado, né, no Y limite. Temos a compacidade também neste espaço que não depende, né, das sequências, né, está fixo. Também que é positivamente invariante e negativamente invariante. Então, é invariante. Então, também a propriedade de atração também. Atração pullback, né? Também conseguimos mostrar isso dentro desses espaços daqui, né? Então, a gente consegue isso e temos a propriedade do atrator. Então, a gente também consegue ver a atração, né, a propriedade de semicontinuidade superior também para esse caso, né, conseguimos fazer também, né, para esta parte também. E agora, para a parte de continuidade, a gente vai usar estas condições que está aparecendo aqui. Mostrando essas três condições, né, que vem dos trabalhos do Olson, o Wang e o Robinson, a gente mostrando essas três coisas que é usual, né? Existente do atrator pullback, né, para esse processo, e que a família de atratórios, né, esteja contido dentro de um limitado fixo, né? E também a continuidade do processo também, né? Continua no lambda que está aparecendo, e uniformemente para o x dentro de um conjunto do H, do espaço, né? Então, entendo que a união desses atratórios no fecho é compacto, né?
é coisa que é normal, né? Bom, que é usual mostrar dentro desta teoria, né? Então, com essas três propriedades, a gente consegue ver que o atrator Pulbeck é contínuo, né? Mas dentro de um espaço residual, perdão, dentro de um conjunto residual denso, né? Em esse espaço, né, que estamos falando aqui, no espaço métrico completo. Então, para fazer isso, a gente vai falar que vai juntar esses dois casos, né? Um no caso que está no o processo para o problema, né, que temos fracionário, e o outro para o limite. Então, juntamos e esse vai ser nosso processo, né? Esse alfa. Então, esse alfa, esse é diferente, né? Então, a gente vai definir novamente igual assim o atrator Pulbeck desse problema, né? E então, as definições, se eu tenho que nesta família é semicontínuo superior, vai implicar para nossos atratores a mesma coisa. E se é semicontínuo inferior, também vai implicar a mesma coisa. Então, usamos essas representações e mostramos, né, isso para a continuidade, né, a mesma definição. E com as condições anteriores, né, a gente vai obter que existe um conjunto residual denso neste intervalo que é de 0 a 1, onde estamos trabalhando os alfa, né, onde o alfa vai ser contínuo. Então, basicamente, o que mostramos. E um detalhe, né, a gente fala que é residual, né, é um conjunto residual, mas a gente não sabe se o 1 está aí, que a gente está fazendo tudo quando o alfa tende para 1, mas a gente não sabe ainda, né, se esse alfa pertence a esse conjunto residual. Alfa 1, perdão, está dentro desse conjunto residual. Isso está em aberto, por isso que a gente não explora a outra parte de semicontinuidade inferior, né, porque é bastante complicado, mas conseguimos sair desse problema mostrando este resultado para um conjunto residual. Então, muito obrigado a todos, graças. E estas são as referências. O AMA, esse problema está inspirado nesta parte daqui, nesse trabalho, né? E seguindo também os trabalhos do Diplino, que está aparecendo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Rogério, pela palestra, pela ótima palestra. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário em relação à palestra do Rogério? Não tem perguntas? Só uma pergunta. Pode perguntar. Aí eu vi umas referências que ele está citando trabalhos relacionados com dumping. ¿Cómo que te han resolvido esos problemas de dumping? La referencia 3 de Chen, Triagiani, no, perdón, ese que habla de dumping, hay un dumping ahí que me interesó mucho. Ahí está, la referencia con Chen Triagiani con estructura del dumping para sistemas Elastic System. ¿Me podría ver cómo que fue usado ese trabajo? ¿No? Isso usamos para mostrar que aqui esse é um exemplo, né? Que usamos para essa referência usamos para aqui falar que esse problema que a gente está apresentando é parabólico, né? Seguindo a teoria aqui. A gente usa essa equação que está aparecendo fracionária e fala que A alfa chamamos de A, né? A caligrafado, né? E vemos que nesta parte daqui é um meio, né? Então, nesse sentido, ele está dentro da escala que ele fala, né? E um meio está dentro dos problemas parabólicos, né? Ok, mas su problema elástico, ¿a qué se refiere básicamente ese problema de elasticidad? Porque en la referencia fala de un problema de elasticidad. Entonces, ¿cómo que usted analizó esa ecuación? Entendí que usted está usando alguna estimativa ahí, más. O elástico, ¿a qué problema elástico se refiere en aquella referencia de Chen Trigiani? Por favor, ¿podría me decir?
Não, o trabalho do Trigiani é uma equação geral. X ponto mais bx mais ax igual a zero. Então, aí que a gente pega essas ideias daí. É um problema geral. Não tem uma equação assim. Bom, eu vou ler a referência que você vai enviar, né, para poder ver essa parte elástica. Bom, eu estou muito interessado em problemas de elasticidade, problemas no corpo humano. Eu trabalho na área da saúde e aí se trabalha muito com problemas de elasticidade. Ok, muito obrigado, professor Rodiag Nicolai Figueroa Lopes. Muito obrigado. Basicamente, ou seja, a gente tem um problema geral, né? Que, nesse caso, onde os coeficientes estão dependendo do tempo. Já não é o usual, né? Que é coeficiente constantes. Então, se você tiver um problema que encaixa disso daqui, né? Que tem essas propriedades dentro do ômega e do mi, então pode usar tudo que a gente está usando aqui. Perfeito, é justamente isso que acaba de olhar. Você está usando aí o damping sobre a velocidade, é isso? Isso. Claro, agora ficou um pouquinho claro, mas eu estou tentando ver elasticidade. Eu acho que elasticidade é no terceiro termo, né? Então, o caso, o terceiro termo seria que tem a ver com a elasticidade da membrana, é isso? Eu trabalho com problemas gerais, não estou usando muito esses termos, né? Mas eu entendi, eu agradeço muito sua explicação. Muito obrigado, senhor Carlos Guzmán, também. Muito obrigado. Bom, obrigado. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Bom, se não tiver perguntas, vou agradecer novamente o Rodiag por ter aceitado nosso convite. Obrigado, Rodiag. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado a todos.